No primeiro UrinaCast realizado, desde sua idealização há cerca de 3 anos, temos um convidado muito especial, uma figura lendária do Sabin que, seja em suas emulações vocais ao se manifestar em aula, em sua forma fenomenal de trollar professores de sociologia, ou em seu jeito peculiar de reter e liberar o ar com a boca, num fenômeno descrito por muitos como a bolha, esse homem enigmático vai muito além do que se pode pressupor a princípio acerca de sua personalidade. Amante de controvérsias políticas, do metal e de jogos de estratégia em tempo real do final dos anos 90, sem mais delongas, temos hoje conosco o ilustríssimo Diogo Silva. Palmas. Bem-vindo, Diogo. Opa, valeu, galera. Boa noite, bom dia e boa tarde. Eu fico muito feliz de estar aqui no programa e sempre um prazer, pessoal. É isso. Obrigado. Então, prazer é todo nosso, Diogo, por te receber aqui nesse programa. Agora, antes da gente começar, então, para a próxima parte, que eu vou deixar o Dimitri liderar, eu vou fazer primeiro um anúncio aqui dos nossos patrocinadores do programa. Rapidamente, gel arábico, uma técnica totalmente natural de aumento peniano. Caralho. Não, tem que fazer isso, mano, os patrocinadores do programa. Começando então a parte das perguntas. Diogo, você sempre foi um cara muito próximo de ideologia, um cara muito fascinado por política, por ciência política, teoria política, economia. Eu queria saber, como você se define no espectro político atualmente? Bom, eu vou colocar isso dar um exemplo, não um exemplo, mas uma ilustração disso. Acho que vocês são familiares com aquele compasso político conhecido por diagrama de Nolan. Sim. E, bom, a minha posição, ela não se encaixa tão bem nesse diagrama. Eu diria que é uma posição que não faz parte dele. Não, é uma posição que transcende esses padrões, né? Então, mas, bom, isso por causa da minha posição não tolerar qualquer tipo de governo, né? E o diagrama necessariamente ali ele sempre está descrevendo as atitudes do governo e tudo mais. Então, se vocês perceberem no canto superior direito, ali é o extremo em que eu poderia estar também ali naquele extremo direito inferior, porque é onde a liberdade é maior e onde tanto nos dois eixos, né? E eu não lembro mais as palavras que usa para cada eixo. Eu esqueci, mas um é autoridade, outro é liberdade econômica, eu acho. Não lembro muito bem. Você está querendo dizer do teste do diagrama de Nolan efetivamente ou do Political Compass? Você vê uma diferença entre esses, primeiramente? Eu tô falando mais sobre o de Nolan mesmo. Se eu não tô enganado sobre os nomes. O Nolan é aquele que... É um losango, parece um diamante. Ah, não, então se for falei o nome errado. Então, o Nolan eu tô aí em cima, se eu não tô enganado. O Nolan na parte de cima é a parte libertária. A gente vai assumir que sim, porque não importa muito agora. Certo. É que eu acho que eu fiz uma confusão com os nomes, mas, bom, no de Nolan eu estaria em cima, então, se for o caso. Porque, se eu não me engano, fica em cima a parte libertária. Certo. Mas esse é o posicionamento, mais ou menos. Eu não... Acho que eu não acabei não explicando direito, mas, enfim, anarquia bom, essa anarquia, ela é uma conclusão de uma série de fatores. Então, existem alguns jeitos de você ser um anarquista e motivos diferentes, né? Então, por exemplo, eu não entendo muito sobre, por exemplo, a Bíblia, mas existem alguns
católicos que tomam a Bíblia como base e, a partir da interpretação da Bíblia, eles chegam à conclusão de que a coisa certa a se fazer é ser anarquista. Tem um movimento chamado anarcocristianismo também, eu não li muito sobre, mas eu acho que, pelo menos o jeito que eles são anarquistas não é o mesmo que eu sou. Eu não sou anarquista por causa disso, eu sou anarquista por outros motivos. Então, no meu caso, seria mais um anarquista por racionalista, porque eu acredito que essa definição, né, jus racionalista vem de é usado para definir um anarquista que ele chega no anarquismo porque é a coisa mais racional a se fazer. Ela é o jeito mais eficiente de se resolver problemas e é mais ou menos por essa linha. Eu entendo, mas quando você fala a palavra racional, você coloca um peso muito grande numa palavra que não é definida. A racionalidade, por exemplo, foi usada durante a Segunda Guerra para o extermínio de judeus e a racionalidade também foi usada, por exemplo, para a criação da penicilina. A racionalidade, ela é como eu posso dizer, ela é uma ferramenta para atingir os seus objetivos. Eu quero entender quais são os seus objetivos. Certo. Bom, eu quis, com racionalidade, eu acho que a palavra mais adequada seria lógica, porque, bom, os objetivos que se pretendem atingir por meio do anarquismo são a resolução de alguns problemas que existem nos conflitos na sociedade. E, bom, a espécie do anarquismo ela é um anarquismo de propriedade privada e ele é um pouco diferente dos outros anarquismos porque ele não partilha dos mesmos pontos de vista em relação à propriedade privada e autoridades sejam... As definições não são... Na base das definições não são aplicadas as mesmas ideias. Então, bom, tem uma diferença, mas voltando à sua pergunta, o objetivo é a resolução de conflitos, sendo esses conflitos de propriedade. Basicamente, o pressuposto que se faz é que os únicos problemas os únicos problemas considerados nessas deduções que chegam na conclusão do anarcocapitalismo são problemas relacionados à propriedade. Então, quando você tem um recurso limitado e mais de uma pessoa ou mais de um grupo quer possuir aquele bem físico, material, ao mesmo tempo. E como é limitado, isso não é possível. Então, isso temos propriedade privada, porque, bom, você pode definir o que é de quem e, bom, é só todo mundo respeitar ali o que é de cada um e, bom, não se tem mais problemas se isso for cumprido, né? E, bom, se não for cumprido, aí que vai ter a justiça para ver quem está certo, quem está errado e tudo mais. Basicamente, então, a minha posição é sobre isso, sobre defender essas situações e esses conflitos de propriedade. Muito obrigado. O nosso amigo Demiurg, querido Vitor Proença, mandou uma pergunta muito pertinente. O que é a justiça? Foi essa a pergunta que o Proença mandou? Eu acho que ele mandou quem vai ser a justiça. Quem vai ser a justiça? Essa pergunta aí, ela bom, é uma pergunta que eu não tenho muito como
Bom, isso dá para passar, sei lá, dá para passar muito tempo aqui discutindo como vão ser as coisas, mas, bom, isso tem infinitas possibilidades de respostas. Então, sei lá, pode ser. O mais usual, acho que seria responder que seria dois, três, quantos forem necessários, tribunais privados, e é basicamente algo similar com o sistema de justiça normal do Estado, só que diferente. Nesse quesito de. Basicamente só muda o operador. Ao invés de você ter o Estado operando a justiça e, bom, talvez outros tribunais pequenos privados, você tem vários tribunais diferentes atuando em lugares diferentes. E é isso, não tenho muito mais como responder isso, porque se quiser um exemplo, tem um pessoal que usa, acho que é a Islândia medieval como exemplo, mas eu não estudei a Sim, eu Islândia já ouvi esse medieval. exemplo também. Eu não estudei muito a Islândia medieval, mas dizem que na Islândia medieval eles tinham tribunais privados que funcionavam bem. Mas eu não lembro disso muito agora. A minha posição ela não é baseada no utilitarismo, então eu não acredito nas minhas ideias elas necessariamente serem as que vão funcionar melhor, no sentido de. Você acredita em princípios, eu entendo. Sim, sim. Eu tô pela ética, não por uma economia melhor, menos pessoas na pobreza, enfim, não tem a ver com utilitarismo. Se você permite que eu te faça uma provocação, você se identifica como um voluntarista, eu tô certo? Sim, O que te atrai no voluntarismo, uma parte dela é a extrema liberdade que você consegue. Eu estou certo? correto. A minha pergunta é se você acha, essencialmente, se a coerção do mercado não é uma coerção que também poderia ser eliminada como algo. Não deveria ser algo que a gente objetiva eliminar como um princípio. Você não concorda com isso? Eu não acho que haja coerção no mercado. Se existe, não é um mercado livre e tudo mais. Eu imagino que com coerção se esteja querendo se referir à A pobreza, por exemplo. inevitabilidade de você precisar do mercado para sobreviver, algo assim. Sim, exatamente. Bom, eu não acho que seja. Bom, discordo dessa a palavra inevitabilidade. Eu discordo que seja essencialmente. Eu discordo que o indivíduo precise recorrer ao mercado para sobreviver. Então, bom, eu posso dar um exemplo, mas acho que é o melhor que eu posso fazer. Mas, sei lá, se tem uma. Bom, fora das cidades, pelo menos, se tem alguns lugares que eles não têm muita. As regiões são pequenas, outras maiores, mas tem lugares que permitem você viver sem precisar de uma sociedade em volta para fornecer os serviços normais. Então, você vive de caça e mora numa caverna e faz esse tipo de coisa. É meio um pouco primitivo, mas, bom, é uma situação em que você geralmente está livre do Estado até eles resolverem encher o seu saco e do mercado. O mercado provavelmente não vai encher seu saco muito enquanto os recursos não começarem a faltar na sua cidade, eu digo. Na sua cidade não, na tua caverna, eu digo. A menos que as pessoas comecem a competir pelos recursos com você,
você acho que está ali num lugar independente de mercado, independente de qualquer outra coisa. Entendi, muito obrigado. Paulo, você quer fazer a segunda pergunta? Eu quero. Antes eu queria só seguir um pouquinho nesse assunto. Eu queria entender antes, Diogo, como é que você chegou nesse seu posicionamento atual? Qual foi seu percurso intelectual para você chegar nesse ponto? Quais outras ideologias políticas você sente que te atraíram no começo e quais chegaram, te trouxeram para esse ponto atual? Quando eu comecei a pensar nessas coisas, eu não acho que faz sentido colocar um posicionamento quando eu comecei, porque eu não sabia o suficiente para ter uma posição definida por rótulos. Eu, acompanhava algumas notícias lá por 2014 bom, eu comecei a perceber que o governo que estava no poder no Brasil não era lá muito legal e tudo mais. Então eu só ria de piadas sobre isso, mas nunca pensei muito. E, bom, mas só essa coisa do governo não me levava a nenhuma posição política. Eu basicamente via as notícias e tirava conclusões baseadas no que eu via na televisão e era isso. Aí um dia eu estava pela internet e eu vi um cara que ele tinha publicado no perfil dele no Facebook uma foto de um diagrama de Nolan, né? No caso, eu lembro que era um diagrama de Nolan mesmo, aquele formato estranho lá, e tinha tava apontando para parte de cima, parte libertária. E aí eu fui pesquisar sobre o termo e tudo mais. E nisso eu entrei para um ou dois grupos no Facebook mesmo sobre isso. E aí eu via sobre alguns artigos que postavam lá e davam algumas eram basicamente artigos sobre economia, então pegavam um problema atual, sei lá, do Brasil e comentava fazendo referência a autores libertários, coisas do tipo. Basicamente, então, eram artigos sobre liberdade econômica, enfim. Mas ainda assim eu ainda não lia isso com tanta atenção. Eu só lia assim meio por cima e dava uma. Até um dia eu vi um meme que era mais ou menos assim. Era uma menina conversando com um rapaz e aí ela perguntava não, ela dizia: eu tô gostando de um menino. Aí ele respondia: conta pra ele, ué. Aí ela respondia: eu já contei. Aí ele perguntava e ele respondeu. Daí tinha uma foto do Rafael Lima, do Ideias Radicais, e tava escrito em portunhol. E daí eu não entendi um meme, porque eu, assim, eu achei engraçado, porque, sei lá, mas, bom, aí eu não entendi a frase em si, eu não sabia de onde era a frase, eu queria entender a frase para poder entender o meme completo, porque eu tinha achado engraçado, mas sem saber exatamente o que era. Aí eu fui pro YouTube pesquisar, deduzi que aquilo era um canal no YouTube, pesquisei, né, isso aí eu achei um vídeo com esse título, assisti e, bom, assisti mais algumas coisas do canal e tal, e aí eu cheguei nesse lugar. Daí em diante eu só eu aprendi algumas coisas sobre outras outros
tipo de posicionamento e tudo mais, mas não mudei de posição em si. Eu só variei um pouco entre, sei lá, eu tive uma fase mais utilitária, uma fase mais naturalista e depois, por fim, virei jus racionalista. Entendi. Gente, eu só vou pedir só um minutinho para verificar se a gravação tá dando tudo certo, daí a gente já volta. Enquanto isso, acho que vocês podem mandar mais perguntas no chat, que agora a gente muda um pouco de assunto da política e vai entrar mais na questão cultural mesmo. Tá certo, tá certo. Ô, Dimitri, Sim. eu... Depois a gente... Depois aí que acabar, a gente, se você quiser ficar aí, aqui... Bom, depois a gente fica aí, discute aquela coisa lá. Eu não sei do que você tá falando, velho. Lembra que a gente... Ah, discussão de economia? Porque eu não... É isso aí. Nossa, eu sou analfabeto, velho. Você vai me destruir, nem Não, chega aos seus... cara, eu não... Eu faz muito tempo que eu não fico vendo coisa de economia, então... É que eu não sei, eu não manjo esse negócio que você tava falando sobre... Não, nem lembro agora, mas... Foram umas coisas que eu falei. Eu não sei exatamente do que ele tá falando. E aí eu fiquei... Tipo, isso vai ser uma conversa longa, se for acontecer, eu digo. Tranquilo. É que eu tô lendo bastante economia neoclássica, né? Uhum. E economia neoclássica, economia ortodoxa, teoria mesmo, teoria contemporânea. E eu tenho achado fascinante e tem mudado como eu vejo o mundo, saca? Interessante. Continue mais depois, então. Contarei. Pode. Pode ir. Então, Diogo, seguindo aqui, a gente tem uma pergunta aqui que recebemos aqui dos nossos ouvintes aqui, perguntando como é que você percebe a radicalização política contemporânea? Eu acho que ela... Eu percebo... bom, eu não sei exatamente como responder essa pergunta, mas eu acho que essa radicalização, ela é... Bom, eu acho que se refere a, sei lá, fascismo e antifascismo, esse embate que supostamente existe. Não estou dizendo que não existe, estou dizendo que não sei bem se existe. Eu, mas bom, eu acho que isso aí, ele provavelmente se deve ao fato, né, de hoje em dia a internet ser uma fonte confiável de informações e as pessoas sabem de coisas que antes elas não sabiam antes e conhecem uma série de coisas que elas não conheciam antes e acho que elas encontram alguns ambientes em que certas ideias não são absurdas, não parecem puxar um pouco demais as coisas. Então, algumas ideias que no mainstream seriam muito estranhas passam a não ser tão estranhas e eu não acho que essas coisas que têm acontecido sejam mudanças dos governos em si. Então, os governos não estão não estão agindo diferente do que eles sempre foram, mas agora as pessoas estão pensando, as pessoas estão vendo uma série de tem mais informações diferentes e
informações conflitantes e eu acho que é por aí, sei lá. Internet. Como é que você entende, por exemplo, o movimento antifascista agora, já que você mencionou? Bom, o antifascismo, ele é um movimento que, no nome, ele combate o fascismo, mas eu não acho que ele seja eficiente nisso, porque o antifascismo, bom, o fascismo em si, que eu saiba, ele pode ser definido como, não definido, mas quase definido. Uma frase que define ele é tudo pelo Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. Uma coisa assim, não lembro o autor da frase, mas pelo menos essa concepção que eu julgo ser certa sobre fascismo. E parece que os antifascistas às vezes querem mais Estado e interferindo em várias coisas. E então esse movimento específico eu não acho que ele é antifascista de fato. Se eu puder fazer uma interjeição aqui, Claro. a frase que o Diogo citou, tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado, de acordo com o primeiro link do Google, é uma frase do Benito Mussolini. Eu acho que é algo importante a ser dito. Ah, sim. Acho que quem falou a frase é uma... Bom, acho que contribui para o meu ponto, eu acho. Mas acho que foi ele mesmo. Legal. Eu acho que a gente, partindo do fascismo, a gente pode procurar diferentes definições de fascismo que muitas pessoas tentaram dar ao longo da história, né? Eu acho que talvez não se caracterize só, talvez, por essa forte intervenção estatal, mas, como a gente pode dizer, é um extremo, né, o nacionalismo. Eu acho que na construção, né, de símbolos patrióticos mesmo. Enfim. Assim, bom, essa frase, ela basicamente, fascismo, para mim, é igual ao Estado muito grande. Então, eu acho que se essas coisas, nacionalismo, patriotismo e tudo mais, não ser usado como desculpa para aumentar o Estado e gerar políticas que tiram a liberdade, eu acho que não dá para chamar uma coisa de fascismo. Eu tenho duas dúvidas. A primeira foi que você citou o antifascismo como um movimento adjacente, pelo menos, ao fascismo. Eu entendi errado? Adjacente, eu só consigo pensar em triângulos. Adjacente. Adjacente é aquele que tá do ladinho, que encosta, mas não é exatamente. Ah, sim. Sim, foi mais ou menos isso. Que eles têm algumas diferenças, né? Não é à toa que eles brigam, mas não, não é tão não é tão bem quanto não é como as coisas não são exatamente como parecem nesse sentido. É que eu acho importante citar que o movimento antifascista ele é um movimento altamente descentralizado. Ele não tem qualquer liderança única, ele não tem qualquer ligação com o Estado. O antifascismo nada é senão pessoas que se identificam como antifascistas, opondo ao que elas percebem como fascismo. Eu não entendo como, dentro da sua definição de fascismo, o antifascismo se encaixa nela. Ah, é, bom, tá. Essa definição, essa coisa que eu disse sobre esse movimento, eu acho que talvez seja um pouco equivocado pelo fato de eu não ter, eu não, bom, não é um movimento que eu conheço muito bem, mas enfim, eu vejo geralmente quando eu vejo pessoas desse movimento ou se dizendo desse movimento, eu não vejo pessoas que compartilham da minha
da minha concepção de fascismo e tudo mais. Então, pessoas estão ali, é uma organização que não tem a ver com o Estado mesmo, de fato, mas ela combate o fascismo, no que ela acredita ser fascismo, só que não, bom, em relação a outros tipos de políticas que eu considero fascismo, ela não tem nada a combater, ela não combate algumas coisas que para mim é fascismo. Eu acho que, não sei se eu respondi, mas Eu acho que sim. é certo, é certo. A minha segunda coisa, você citou o movimento antifascista como um exemplo de extremo e da ascensão do fascismo. A minha dúvida para você é se você não considera as políticas de extrema direita, ou o importante aqui não é se você chamaria elas de extrema direita, mas as políticas efetivamente como do Erdogan, do como é o nome do da Turquia? Vou chutar, Bashar al-Assad. Ele mesmo. E, enfim, o ditador da Turquia, da Hungria, se esses movimentos de extrema, e aqui não importa se eles são de extrema direita ou extrema esquerda, porque eu sei que você vai discordar de mim, eles não são uma ameaça muito maior para a democracia moderna do que o movimento antifascista. Eu acho que eles são uma ameaça maior, porque eles, no caso, têm, em comparação com esse movimento antifascista, de fato, o movimento tem a ver com o Estado bastante. Então, isso é uma ameaça maior. Mas, analisando as ideias de cada um e comparando, acho que se o outro lado tivesse o poder, eu não acho que seria uma ameaça menor do que a ameaça dos que têm poder agora. E só para contar, eu não sei exatamente, não conheço, não estudei, eu estudei desses da Turquia e desse cara aí, Erdogan, eu não lembro muito bem exatamente o que aconteceu, mas imagino que você se refira a eles como de direita pelo fato de serem conservadores. Os presidentes Erdogan e Orbán, que são respectivamente da Turquia e da Hungria, eles são, não só por eles serem conservadores, mas um traço comum, comumente associado ao fascismo, é a imposição do Estado em favor de um controle da população. Fora isso, o extremo nacionalismo, o extremo, como eu posso dizer, uma intervenção econômica voltada para as grandes empresas, uma autocracia muito grande, todas essas medidas são associadas com esses governos que eu chamaria de extrema-direita, mas que eu acho que o ponto mais central de todos eles, que mais caracteriza eles como de extrema-direita, são as tendências ditatoriais xenofóbicas que eles apregoam e eles passam em seus países. Compreendo. Então, para fechar esse tema, a gente tem mais uma pergunta aqui. Você acha que a gente caminha rumo a uma tecnocracia, ou seja, um domínio da ciência para tratar de todas as políticas sociais, todas as questões sociais? Se for o caso, isso seria necessariamente negativo? Tecnocracia, tem uma definição rápida aí, só para. Eu não Claro. tenho certeza se é a minha. Tecnocracia é um modelo de aplicação das ciências no ciclo de todas as cadeias produtivas, garantindo a sustentabilidade da espécie humana. É um método científico na resolução de problemas sociais. Não, eu não entendi certo. Eu não entendi muito bem o que a tecnocracia contrasta. Mas eu acho que se tiver a ver com o Estado, eu acho que isso é negativo. A tecnocracia, ela é... Se eu puder colocar ela de uma forma simplificada,
é parecida com a ideia da República de Platão. O governo, mas aqui a gente não precisa nem lidar com a existência de um Estado. O poder dentro de uma tecnocracia, ele é mantido e perpetrado pelas classes mais aptas. Então, você tem cientistas e especialistas, pessoas hipercapacitadas que comandam a economia, a política, a indústria cultural, todas essas coisas que podem ocorrer tanto por meio de uma intervenção do Estado ou de uma intervenção do mercado. Certo. Acho que entendi. Então, por exemplo, um cenário hipotético em que... Vou usar um cenário hipotético para ver se eu entendi bem. Os Estados Unidos e a China e a Índia explodem um monte de bombas no mundo e o mundo fica zoadão. Aí, sei lá, o Elon Musk lá com a empresa dele vai para Marte, começa a trazer água de Marte. Daí ele vira de uma companhia de água, faz água pro planeta Terra, porque aqui não tem água. E então ele tem poder, assim, ele tem poder aquisitivo e tudo mais. Então isso seria uma tecnocracia, eu acho. Bom, o meu problema com esses especialistas e tudo mais, pela razão de eu não gostar muito de coisas centralizadas. Então, se você disser que, formados e tudo mais, eles são autoridades no assunto. Daí eu não sei se seria bom, porque ranquear os especialistas com sistema de ensino centralizado, eu acho que não seria muito legal. É que a tecnocracia ela não se caracteriza por uma centralização ou uma descentralização. Ela se caracteriza, ela é um sistema de poder. Então, ela se opõe, por exemplo, à autocracia, que é o poder concentrado na mão de um único ditador, um único monarca, um único coisa. Ou a democracia, que é o poder no povo, o poder dado ao povo. A tecnocracia ela é um poder dado em especial por especialistas que são, por definição, pessoas hipercompetentes. Se você fizer um paralelo, por exemplo, com os Estados Unidos, por exemplo, as pessoas mais capacitadas são formadas em universidades privadas e essas pessoas depois assumem altos cargos no governo. Isso é uma forma, e eu sei que eu estou colocando muito peso na pergunta, mas isso é uma forma de imposição daqueles que sabem, daqueles que têm o conhecimento sobre as massas? Eu acho que seria... Acho que eu concordo até. Seria uma forma de... Não lembro exatamente a palavra. Uma forma de não sei o que lá. De imposição, de poder. Acho que seria, de certa forma. Porque, se assumindo que isso é verdade, claro, acho que seria. Então, mas a minha pergunta é exatamente essa. Se essas tendências tecnocráticas, elas são mais influentes e mais poderosas no rumo da vida das pessoas comuns do que a democracia, por exemplo. E a pergunta é se isso for verdade, se isso é algo ruim. Isso depende de especialistas, eu acho. Porque se forem especialistas bons, eu tenho muito o que refletir sobre esse tópico em específico. Se tiver a ver com as pessoas que ocupam os cargos políticos, para mim, quanto mais burro elas forem, melhor, porque elas vão fazer o trabalho delas não muito bem. O trabalho delas eu não acho que é positivo. Ok, isso foi um take muito quente. Talvez não seja muito bom, as pessoas são muito boas, mas o ponto é que se elas forem muito espertas, elas vão fazer umas coisas muito certas e não vai ser necessariamente pro nosso bem. Me comente um pouco sobre a sua história no YouTube.
não sei quando eu comecei a usar, mas, bom, eu usava o YouTube, sei lá, eu acho 2008. Eu assistia vídeos de animes, né? Então, nos anos seguintes, até 2012, alguns amigos começaram a falar, cara, você já viu um vídeo no YouTube, tá, anotou no papel o nome do vídeo, aí eu cheguei em casa e decidi assistir o vídeo, sabe? Mas, com o tempo, as pessoas, meus amigos foram falando comigo sobre alguma coisa no YouTube, sei lá. Um dia eu fui na casa de um amigo meu e ele me mostrou o canal do Random Plays. E eu achei muito legal, tá? Mas aí eu comecei a assistir mais vídeos desse tipo, né? E aí alguns amigos meus começaram a criar uns canais assim. Eu também pensei em criar um, mas eu não tinha como. Eu não tinha as manhas de. Eu não acho que eu seria bom fazendo esse tipo de vídeo, de jogos e tudo mais. Aí eu comecei a fazer uns AMVs, né? Que eu comecei no YouTube assistindo AMVs, principalmente, né? Eu só fiz alguns AMVs mesmo, porque dá pra fazer no Movie Maker. Inclusive, o nome do E seu canal, né, era I Love Movie Maker, né? é, Não tô enganado. eu chamava assim, só que algumas das coisas que o YouTube mudou as coisas, eu mudei ou não. Aí, acho que é o Silva agora, não. É que eu tenho mais de um canal, né, cara? E fica difícil pra me lembrar. Você consegue listar esses canais aqui pra gente? Um chamava I Love Movie Maker, outro chamava Incept Freeza, e outro não vou lembrar. Se eu puder interromper por um instante, em qual desses três estão os geniais vídeos do Marcelination e dos alunos discutindo sobre física quântica? Ó, o Incept Freeza que eu falei, hoje ele se chama Diogo Silva. E é lá que tá o vídeo dos cientistas da computação discutindo computação quântica. Agora, o vídeo do Marcelination, acho que ele não tá no meu canal, cara. Se eu não me engano, ele tá num canal já falecido chamado João Trolão. Não tenho certeza. Ah, muito obrigado. Olha, o Luiz Eduardo aqui no chat acabou de mandar uma pergunta que eu já quero emendar com uma outra minha que eu tinha pra fazer. Qual é a abrangência dos seus inscritos e visualizações? Acho que o vídeo deve pegar, acho que depende do quanto eu divulgo, né? Mas, por exemplo, se eu lanço um vídeo e não aviso ninguém, eu pego ali, acho que 10 visualizações, mas geralmente quando eu lanço o vídeo, eu falo lá pros meus amigos, né? E aí acho que bate 15 a 30 visualizações. De cabeça eu não sei se tem algum vídeo que tenha mais que isso, mas, bom, só para esclarecer, esse canal que eu tô falando é um canal a maioria dos vídeos é de games, né? Mas tem umas outras coisas lá também, mas eu comecei a postar, né? Eu parei de postar em vez e comecei a postar isso porque o Windows 10 tem uma ferramenta de gravação de vídeos e eu usei uma vez, funcionou, e eu falei, putz, eu vou gravar uns vídeos aí porque eu gosto de jogar com os amigos e acho que seria interessante registrar esses momentos e colocar no YouTube. E aí eu fiz isso. Então, tem lá no meu canal, tem vídeos com meus amigos. Eu não edito porque eu não tenho paciência nem os programas para isso, mas é um canal de games. E acho que nisso eu. Lembrei a pergunta do Dudu. É mais ou menos. Acho que eu tenho 7 inscritos. 7 ou menos, ou mais. Um pouquinho mais só. E o meu único vídeo que tem um monte de visualização é um vídeo que tem um outro canal, que eu não vou lembrar o nome agora de cabeça, mas foi um vídeo que eu fiz, publiquei no meu terceiro canal. E é um vídeo que tem acho que 5 mil e poucas visualizações. É um fragmento de um show. Diogo, toma cuidado com o que for falar, porque a gente vai perder uma monetização do vídeo depois. Bom, é um fragmento de um VHS que chama Dead to the World. É um fragmento desse VHS que acontece um evento específico
E, bom, se quiserem pesquisar lá de To The World, é isso aí, um fragmento lá que eu coloquei no vídeo, aí o vídeo começa com X coisa acontece. Aí é um fragmento do VHS, e aí acaba o trecho e eu coloquei aquela a carinha que é a letra O, um pontinho e outra letra O. E é uma coisa, caraca, Chocante no mínimo, né? é assim, eu fiquei com essa cara quando vi. Você tinha quantos anos quando você viu isso aí? 12 ou 13. Ó, lembrando então para todo mundo que quiser saber que vídeo que ele tá falando, vai estar na descrição A de gente quando a gente coloca, postar. a gente coloca no Eu canto superior vou mandar direito. o link depois. Eu mando o link certinho. A gente Não, coloca deixa no de pôr canto na superior descrição direito. pro pessoal poder ver o vídeo lá. Mas enfim, a gente tem uma pergunta aqui, ó. Fênix, Deus da Enganação, eu julgo que é o Gui. Quais são as suas principais inspirações na plataforma do YouTube? Atualmente acompanha quais canais? Bom, eu acho que eu imagino que a inspiração se refira a inspiração no sentido de conteúdos, né? Do conteúdo que eu faço, né? Eu me refiro. Eu não sei se. Eu acho que não. É uma inspiração, acho que meio geral de YouTube. Eu não faço nada nos vídeos que eu faço. Os vídeos, a maioria deles que são de jogos, eu só tô jogando com meus amigos. Então, sei lá, canal que joga com os amigos. Pode ser uma inspiração aí. Agora, em questão dos outros vídeos que eu posto, também não é geralmente não é um conteúdo pensado. Não é um conteúdo que eu tento para pensar na ideia do vídeo e imagino como seria o melhor jeito de fazer um vídeo e tudo mais. Geralmente não tem edição também, mas, bom, no estilo de conteúdo, então não tem inspirações. Agora, inspirações de pessoa mesmo, pessoas que, nossa, esse cara tá na plataforma aí, esse cara é legal. Bom, então, canais que eu acompanhava ou acompanho. O canal da TV Quase, que é um grande canal, faz um conteúdo bacana. Tem o PewDiePie, grande, grande, grande cara, interessante. Tem os canais que eu acompanho também, que eu assisto uns vídeos vamos chamar Ancapsul. Ele fala é um canal de anarcocapitalismo que comenta umas coisas que acontecem. Aí, atualmente é o que eu assisto. Então eu posso perceber que estamos falando sobre canais controversos. Primeiro o Monark, que é a concorrência e por isso nunca deve ser mencionado. Depois o PewDiePie, que foi acusado diversas vezes de antissemitismo e xenofobia. E o último é um anarcocapitalista que, apesar de não ser por si só ruim, geralmente é uma ideia política associada a pessoas de algum preconceito com as classes mais baixas. O que você tem a dizer em sua defesa? Eu acho que você tá muito louco, meu velho. Desculpa aí pela concorrência aí. Eu não tenho nada a ver com aquele canal. Não assisto mais. Eu assistia, mas eu cresci e não assisto mais, hein? Aquele cara barbudo, feio, nossa senhora. Bom, aí o PewDiePie, acho que podem falar o que quiser, né? Ele é um funcionário, né? Que tem uma pele que não é, claro, não, que eu saiba, acho que não tem nenhum problema com essas coisas. As acusações foram feitas fora de contexto. Os caras têm muita inveja, na verdade. Entendi. E agora, um absurdo. Cara, eu gosto de. Acontece que assim, as pessoas não entendem o que é e vêm falar merda. É basicamente isso. Ok, justo. Acho que não foi justo eu falar isso.
tipo, umas coisas assim, algumas coisas que são meio... O movimento anarcocapitalismo, eu digo o movimento, mas, bom, não é uma coisa também centralizada, certinha, mas alguns membros do Instituto Mises dos Estados Unidos, sei lá, uma vez tiveram alunos, alguns professores, sei lá, e esses alunos depois viraram membros de um movimento de direita extrema nos Estados Unidos. Só que, assim, já não tem mais nada a ver a ideia, assim, compartilha algumas coisas ali, mas essas coisas que eles pegam do anarcocapitalismo, eles pegam porque é conveniente, o que não é conveniente eles não pegam, mas sim, acontece isso como imagino que não é difícil acontecer com outras ideias, né? Você pode ter, sei lá, um cara que tem uma ideia, um movimento, sei lá, X. Aí sempre tem aqueles caras que concordam com uma parte aí, a parte que eles não concordam, eles pensam de outro jeito e, bom, isso faz parte do movimento, né? A proximidade com outras coisas. Você acha que a gente deveria falar, então, ao invés de o anarcocapitalismo como um movimento único, mas talvez você tenha que especificar o membro que está falando, talvez? Ou acho que porque a mesma coisa que eu falar, a mesma coisa que eu falei mais cedo, antifascismo, eu não acho que eu falei aqui do antifascismo uma coisa que não se aplica a todo mundo, do antifascismo, porque se cada um diz que o fascismo é uma coisa, bom, eu digo, eu sou antifascista, aí o outro cara fala, eu sou antifascista, mas sei lá, então, tipo, sei lá, tem um anarcocapitalista budista que chegou no anarcocapitalismo por causa, sei lá, do budismo e de outras coisas, aí tem um anarcocapitalista que é cristão, tem um anarcocapitalista que é ateu, tem inúmeros jeitos de chegar no anarcocapitalismo, e nem todos concordam no movimento em termos do que eles fazem. Então, os anarcocapitalistas que falam do anarcocapitalismo convencem outras pessoas a deixar de obedecer o Estado. Tem pessoas do anarcocapitalismo que unicamente vivem a vida delas sem estar muito preocupado, sonegando com outros, que são os agoristas. Eles não são exatamente... Eles não vivem da mesma forma que os outros anarcocapitalistas. Então tem um monte de coisa ali, né? É a vida. É a vida. Uhum. Uma pergunta que mandaram hoje, desde que a gente revelou que você ia ser o convidado da noite, e agora o pessoal no chat também está querendo saber, então foi a pergunta mais requisitada de longe, assim. Qual é a sua opinião sobre o caso do Mario Games? Cara, eu acho que o Mario Games, ele é uma pena que ele esteja envolvendo confusões, mas eu não sei exatamente todas as partes da história, porque é uma história muito, muito complexa, mas podemos desejar o melhor para ele. Agora, uma outra pergunta para a gente voltar para o tema, assim, aí eu já vou deixar o Dimit ser mais proativo na questão das perguntas. Você diria que você foi muito marcado por Dragon Ball na sua vida? Sim, claro. Eu ainda tenho aí um álbum de figurinhas que eu tinha quando eu era jovem, e ainda tenho meus bonequinhos, não todos, mas alguns. E não assisto mais, não leio mais, eles estão lançando agora, só assisti o filme lá do Broly, que ficou muito bom, mas, bom, acho que a influência, né, foi muito grande, e eu ainda acho que a única coisa que eu consumo ainda bastante é o jogo Dragon Ball Z Budokai 3 do PS2, que eu jogava bastante, e é um jogo bom. E eu ainda jogo bastante. Então é uma parte
Não sei até que ponto define, sei lá, meu caráter ou personalidade, mas é uma grande obra, cara. Você diria, por exemplo, que o Cell é um antagonista mais bem desenvolvido do que Frieza? Acho que não. Acho que os dois são muito. Eu não vejo muito comparação com. Não, acho que não é uma comparação que, pra mim, os dois são 10. 10 de 10. Não errou nada ali do Akira Toriyama e tá certo. É isso aí. Salvar o, salvar o mundo. Então tá. Agora, para o próximo bloco de questões, eu vou deixar a palavra para o Dimitri aí. Diogo, a gente recebeu uma pergunta que talvez não seja a mais agradável de se ouvir, mas você pretende aumentar a sua pool no LoL? Eu pretendo sim. Eu resisti por muito tempo, mas chega um ponto que a indignação de não ter muito o que fazer em alguns mashups fica muito, muito intensa. E aí a gente precisa fazer alguma coisa. Então eu comprei na minha Smurf, não foi na conta principal, eu comprei o Bardo, comprei o Brown e o Alistar eu comprei acho que também. E então é um caminho aí que se agora começar a seguir aí essa rota de baixo com uma pool mais diversa aí, porque os bonecos que eu jogo é muito papel. Mas eu não sei se eu vou me adaptar bem com esses outros bonecos, mas, bom, se eu não me adaptar, vocês já sabem, velho. Eu vou ficar Nami. Como você descreveria o LoL contemporaneamente? A situação atual do esporte. Eu não sei, eu não. Eu acho que é um esporte que é amplamente praticado, né? E acho que ele tende a perder um pouco. Acho que ele vai cair um pouco, né? Só vai parar de jogar um pouco, eu acho, porque tá ficando meio. O jogo tá se descaracterizando muito, né? Então, matando campeões, estão matando modos de jogo. E isso gera aí no jogador uma tristeza profunda. Entendo. Se a gente puder continuar na sessão de jogos, qual é a sua opinião sobre jogos japoneses com conteúdo sexual? Eu não conheço muitos. Acho que são jogos interessantes, são verdadeiras obras de arte. Eu não posso dizer que é o meu favorito, porque não é. Eu prefiro jogar outras coisas, mas não é uma coisa que eu não desperta interesse em mim. Eu geralmente desperta algum interesse sobre o tipo de jogo, só que não é praticável ficar jogando essas coisas toda hora. Não é um commit que eu fico muito feliz em fazer, mas Eu às gostaria, vezes eu gostaria que você explorasse um pouco o que tira a aceitação social de você jogar um jogo que você comprou com o seu dinheiro no seu tempo privado. calma lá. Você disse que não se sente confortável jogando esses jogos e esse tipo de coisa. Eu queria que você elaborasse isso. Não é muito confortável porque é um tipo de jogo que é um jogo single player, né? E que geralmente, pelo bem da história e pelo melhor aproveitamento, ele é jogado solo, né? Mas eu já, quando eu tava na faculdade, né? Eu levava meu computador pra lá, aí durante a aula da tarde, aula de manhã, tinha um tempo lá que eu ficava livre. Aí eu ia na biblioteca lá com meus amigos otakus e a gente fazia lá se divertia no jogo, né? Jogava e tal, e falava, oh, caramba, que coisa, que situação. Mas meio que pelo meme, né, velho? Agora uma pergunta para
mudar um pouquinho o tema da conversa. Você acha que golfe é um esporte de velho? Não. Eu acho que é um esporte de rico, isso sim. Você associa a idade com riqueza, Diogo? Não. 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 Eu digo que golfe é um esporte de rico porque precisa de um golfe para jogar, né? Pode fazer um campinho de mini golfe, só que é mini golfe, não é golfe. Qual é a sua opinião sobre código de vestimenta? Deveria existir um código de vestimenta? Então, nesse caso, eu queria que você discorresse um pouco mais sobre a sua opinião sobre uniformes escolares japoneses femininos. Eu gosto de códigos de vestimento, acho que são bons. Esses códigos de vestimento, eles vão definir, né, o que eles servem para definir algumas impressões, né, da sociedade. Então, obedecer o código de vestimento ou desobedecer o código de vestimento pode ser entendido pelas pessoas como uma coisa ou outra, sem as pessoas necessariamente fazendo isso conscientemente. Eu gosto de mesa de bandas, né, que são boas. De mesa de bandas? Megadeth, Angra. Entendi. E conveniente que você falou isso, porque a gente tem uma pergunta encaminhada. Me fala que bandas você tem escutado. Tem uma banda de black metal que eu tenho escutado muito, se chama Sigh. Suspiro em inglês, né? Sigh. O estilo deles é meio único, eles misturam ali umas coisas de jazz, colocam umas coisas de música folk japonesa, né? Eu tô escutando bastante Megadeth nos últimos dias. Eu escutava já Megadeth, eu conheço desde 2014, por aí. Eu conheci esses dias uma cantora lírica peruana que se chama Ima Sumac, ela já morreu. Ela é descendente do último imperador Inca, Atahualpa, e ela tinha um alcance vocal muito, muito grande, né? Se escreve Y-M-A-S-U-M-A-C. E eu também, por causa disso, né? Passei a saber da existência dessa cantora lírica, eu comecei a escutar umas outras coisas latinas que eu não escutava faz algum tempo. Eu não sei falar, nunca falei o sobrenome em voz alta, mas o primeiro nome dela é Amparo Ocho, alguma coisa assim. Então, também é uma cantora, só que é mexicana. Eu gosto também de música, sabe aquelas flautas peruanas? Sei. Eu gosto bastante, escuto às vezes. E mais ou menos por aí. Agora a pergunta talvez mais importante da noite é: você pode discorrer um pouco sobre a sua opinião dos prequels da franquia Star Wars? Sim, eu posso. Eu acho que eles são muito bons. É uma história que é contada, né, sobre uma pessoa que ela tem muito apego por outra pessoa, e esse apego aí é exagerado. Acho que a lição principal tem também uma série de lições políticas e outros tipos de lições, mas essa é a lição que passa pelo protagonista, né? Mas tem também uma série de coisas políticas que acontecem ali que são interessantes de ver. Então, você tem uma república aí que ela é uma república, imagino que grande, porque Intergaláctica, né? é bem grande. E aí tem um movimento separatista, e aí, nossa, é uma doideira. Eu acho que, do ponto de vista do universo em si, eu acho que tudo ali foi muito bem pensado no universo, no que acontece, só que os filmes em si eu não sei se foram feitos da melhor forma possível, também eu pessoalmente gosto, mas eu não cheguei a ler as novelizações.
Não sei dizer se avaliar se é um filme objetivamente bom, mas é um filme legal. Eu gostaria de perguntar agora se vocês já ouviram a tragédia de Darth Plagueis, o Sábio. Não. Se você pudesse contar pra gente aí, eu seria muito agradecido. Eu imaginei que não é uma história que os Jedi contariam. É uma lenda Sith. Darth Plagueis, o Sábio, foi um Lorde Sombrio do Sith. Ele era tão poderoso. E sabe que ele podia usar a força para influenciar os midi-chlorians para criar vida. Ele tinha um conhecimento tão profundo do lado sombrio que ele conseguia até salvar as pessoas com quem ele se importava da morte. Ele realmente conseguia salvar as pessoas da morte? O lado sombrio da força é o caminho para muitas habilidades que alguns consideram ser não naturais. E o que aconteceu com ele? Infelizmente, ele ensinou ao seu aprendiz tudo que ele sabia e então seu aprendiz o matou enquanto ele dormia. É irônico. Ele podia salvar os outros da morte, mas não ele mesmo. É possível aprender um poder desses? Não de um Jedi. Muito obrigado. Era só isso que eu queria saber. Mentira, tem mais uma coisa que eu queria saber. Por favor. De onde vem a sua rivalidade com o Falken? Talvez principalmente de minha memória mais intensa que eu tenho foi um dia que a gente estava no show do Angra. E antes de começar o show, antes do Angra subir no palco, a gente começou, não sei porque a gente começou a falar de propriedade intelectual e ele tava troll mesmo. Aí a gente ficou discutindo, eu gritei com ele gritou comigo, e aí, bom, foi um problema ali, mas o show acalmou os ânimos ali. Não é difícil ficar incomodado quando um amigo te dá as costas e bom, vai para outro grupo de amigos e não que ele tenha me abandonado. Normal que as pessoas, isso afete o emocional das pessoas e elas ficam a linha ali pra, é isso. Entendi, muito obrigado. Eita, nós. É a porta, velho. Intestino poderoso, hein, velho? É a porta, velho. A terceira parte do podcast agora vai funcionar mais ou menos assim. A gente vai te dar uma palavra e vai ser bate e volta. Você vai responder com uma palavra também. A palavra 1 é MPB. Não gosto. Ruim. Só do Skylab. Só do Skylab que eu gosto. É que é uma música popular brasileira. Isso não é um gênero que o nome não fala nada, não descreve o que é o tipo de música. É música assim, música assada. Não, música popular. Popular pode ser qualquer coisa, velho. E também os Caetano Veloso não gosto. Então, ok. Obrigado. O Skylab ele é uma figura bem controversa, né? Ele, inclusive, tweetou esses dias falando que ele adora como xingam ele, falando que ele é o lixo do MPB, porque ele adora o fato dele quebrar essa imagem do MPB de ser um MPB de dignidade. Ele é o único que presta ali. Palavra número 2 é Paulo Cogos. Eu acho que ele é um sujeito decente e eu acho que ele... Bom, acredito que boa parte das vezes ele tá fazendo a coisa certa. Eu também não tenho... eu tô explicando de novo, né? Não, relaxa. Um sujeito decente, bom. Ok. Neoliberalismo. Não existe. Educação formal. Não é necessário. Dá para viver sem. Autoritarismo. Oh. Desculpa? Oh. PSOL? Mano. Tipo todos? Que? Não,
Muito troll, velho. Ah, troll, tá. Troll! Cacete, desculpa. De boa. Justiça social. É também desnecessário. PlayStation 2. Muito bom, velho. Eu jogo até hoje. Liberdade. Mais importante que a vida. Imperfeições de mercado. Normal. O mercado. Normal. Acontece. Aí o mercado vai depois e tem que resolver. Se não resolve, depois tenta de novo. E é normal. Não dá pra. Acontece. Ok. Mamoplastia. Sei lá. Acho que é interessante, mas não acho que é necessário. Eu acho que não precisa. Não precisa. Mas isso aí é de cada um, né? Cada um sabe o que é. Cada um sabe como quer ser. Então, é isso. Perfeito. A última. Existência. God, Deus. Ok. Esse é o primeiro bloco da terceira parte. Tem alguma das palavras que você queria explicar com mais detalhe? Neoliberalismo não existe, porque foi o seguinte, o liberalismo, quando ele surgiu, ele funcionava de um jeito, né? Tinha uma porção de ideias, e o que seria o neoliberalismo não necessariamente, acho que não faz sentido ficar comparando o negócio de antes com o negócio de agora. Isso aqui, eles eram parecidos nisso, nisso, nisso. Então, colocar um neo na frente, porque para diferenciar isso. Acho que não, porque acho que do ponto de vista acadêmico, parece dar, legal, interessante, só que não existe um cara falar, eu sou neoliberal. Isso, negócio de neoliberal é um negócio que as outras pessoas falam para os liberais, sou neoliberal. E ainda tem um pejorativo ainda por cima, hein? Tudo bem. Porque para mim, eu acho que o que importa é a liberdade econômica. Daí, se ficar falando de liberalismo ou neoliberalismo, para mim, se tiver liberdade econômica, chama o que você quiser, cara. Se eu substituísse a palavra, então, neoliberalismo por liberalismo, o que você me devolveria? A semente de algo grande, mas em si não é o que nós gostamos. Foi vital ali no ponto ali para evitar como as coisas no caminho certo, né? E depois, mas depois veio coisa melhor, né? Ok, muito Você obrigado. diria que no quesito liberalismo, assim, é ético você vender seu bebê? Assim, acho que sim. Você vende aí na tutoria, né? Você vende assim, sei lá. Obrigado. Mas então, a questão da palavra neoliberalismo, assim, que outra palavra você usaria hoje em dia para, quem sabe, descrever a nossa economia hoje? Porque o neoliberalismo ele age muito forte com um princípio que, inclusive os liberais são muito contra, que é um negócio que você gera uma desigualdade econômica para poder promover o sistema, né? Uma certa taxa de desemprego é necessária para poder deixar o negócio funcionando. É claro, tem uma interferência do Estado nisso também. Como é que você entende essa questão? Não sei, velho. Isso aí você pergunta para um neoliberal, velho. Porque eu não sou neoliberal. O Luiz Eduardo disse, Diogo, eu te amo, mas às vezes você ultrapassa o absurdo. Eu digo mesmo dele. Perguntaram aqui, você não era do teatro, Diogo? Eu era, mas eu percebi que aquilo ali tava tudo errado, cara. Que aquilo ali era fazendo ali era a coisa mais errada do mundo. E aí eu falei, vou sair do teatro. Você pode desenvolver porque era a coisa mais errada do mundo? Cara, é a coisa mais errada do mundo, cara. Porque ali. Não posso. Tudo bem. Isso aí, eu vou falar aqui, depois vai aparecer aqui a Polícia Federal na minha porta, e o que eu faço? Ô, louco.
Perigoso mesmo, cara. Primeira palavra do segundo bloco, esquerdismo. LOL. Tá, próxima palavra, cowboys. Eu gosto do Clint Eastwood, vai. Terceira Ele palavra, é libertário também, se vocês não sabiam aí. terceira palavra é fetiche. Pô, Quarta palavra, drogas recreativas. nada contra, nada contra. Nada contra. É muito bom. Não faço uso, mas muito bom. As pessoas que usam, eu conheço algumas e não sei, eu acho que esse negócio que fala que deixa burro, sei lá, não sei se é verdade. Acho que não, eu acho que talvez não seja verdade, talvez seja. Mas, deixa o cara ver. Ó, ele mandou também outra pergunta, você pretende ter filhos? Sim, se possível, acho que seria bom. Vou morrer, eu deixar aí meus CDs, meus, meus jogos da Steam, pra quem, né, velho? Então, próxima palavra aqui, seguindo nossa lista, é jornalismo. Importante, velho. Próxima palavra, Avatar 2, do James Cameron. No aguardo. Próxima palavra, relacionamento. Sou ruim, velho. Amoroso, se for o que a pergunta quis dizer. Se for relacionamento, sei lá, de amizade, ou tenho mil amigos. Não, tô zoando, não tenho mil amigos, mas tenho bastante amigos aí. Gente boa, gente do bem. Tem até amigos que, né, não é tão gente boa assim, mas eu falo, beleza, beleza, amizade, ó. Está se referindo ao Falkenbach? Não sei, isso aí. Próxima palavra é quarentena. Uma merda, velho. O governo decidir a coisa sobre a vida das pessoas, eu acho errado, velho. Mas sobre as pessoas ficar em casa ou não, se é certo ou se é errado, não sei. Eu sei que é mais importante, eu acho que liberdade é mais importante do que sei lá o que. Então, se as pessoas quiserem sair de casa, né, a casa delas, a vida delas, deixa. Próxima palavra, moderação. Fede. Mas eu preciso explicar, porque tem um servidor, velho, que meus amigos da faculdade, que o moderador é muito ruim, velho. Aí, Próxima palavra, racismo. é importante resultar do mesmo jeito que eu falei, a liberdade, né, deve prevalecer, né. Então, assim, acho que é uma coisa que prejudicaria. Eu acho que é saudável, mas eu acho que, dependendo da medida, não é danoso a ponto de requisitar o uso de força. A maioria dá conta de pensar por si só e não deixar ofensas e estúpidas afetarem elas. A última palavra, então, é música indie. Isso aí é o mesmo problema da MPB, velho. É indie. Indie de independente, né? É indie. Sim. Bom, o Detonator gravou um disco sem gravadora, independente também. E aí? E agora? O que é música indie? Pô, acho o nome ele melhor, velho. Troll. Então tá, eu acho que acabou nossa lista de palavras. Agora a gente passa para mais uma parte em que você recomenda um conteúdo de entretenimento e explica o porquê você está recomendando. Ok. Gates of Metal Fried Chicken of Death, do Massacration, de 2005. Um álbum muito bom. Uma banda de metal, melhor banda de metal que tem. Melhor. Melhor que muito menino que tá por aí. E essa banda aí, cara, é a melhor banda que tem. Infelizmente, eles não lançaram muitos álbuns. Lançaram 2 só, mas
Posso garantir. E vai ser uma experiência divina. Então tá aí a nossa primeira recomendação da noite. Agora, segundo álbum, velho. Eu não sei falar o nome porque é em tupi, velho. WDE. E com acento lá do chinês. Então é WDE. Espaço. N-N-A-U. Um tio nesse A. Então é N de navio, duas vezes. N-N-A com o tio. Aí tem A-R-D. Acho que de todo modo a gente pode pegar o álbum depois e Colocar colocar no... Qual que é a banda? Aranduraquá. Aranduraquá. Do jeitinho que fala. É uma banda boa aí, é folk metal, só que é banda de índio, né? Então acho que tem 1 ou 2 membros que não são índios mesmo, mas foi fundada por índios e elas fazem um bom trabalho. Eles cantam em tupi, tem uma música que eu sei que eles cantam em português, mas o resto é em tupi. E do ponto de vista do entretenimento também achei muito legal, muito interessante, inovador. Então, assim, é uma coisa que se você não ouve ainda, você tá perdendo, saca? Então tá. A última parte é se você quiser deixar uma mensagem mesmo. Bom, você que tá ouvindo aqui o programa, né? Obrigado aí pelo tempo. É sempre muito bom ter uma conversa aqui. Tudo bem que vocês quase não falaram, eu falei, né? Por mais que, né, vocês não falaram muito, né? A ideia acho que não é essa, né? Mas tudo bem. Mas eu gostei aí de estar aqui falando com vocês. Bom, para quem tá ouvindo, valeu também por ouvir aí esses 2 caras aí, esses monstros de comunicação. E vou mandar aqui alguns salves, né? Para pessoas que merecem aí um salve, né? Vou dar um salve aqui, primeiramente, pro senhor Apolinário, que é o dono dos campos de arroz. Ele é o dono. Então, assim, o cara plantou a semente lá, velho. Nossa, o cara. Aí também o senhor Fênix, Deus da enganação. Gif Oda. E o que mais aqui que é. Um salve para o Falkenbach, ele é muito bom. E o que mais que tem de bom para mandar um salve? Mandar um salve para o Cachan, é o Caio, o senhor Caio Sena, ele provavelmente não vai ouvir, mas é um sujeito aí decente também. Quem mais? Todo mundo aí que tá ouvindo aí, um salve aí. É nóis. Faltou Dudu. Dudu ficou aí o podcast inteiro, não dá pra esquecer também. Dudu, grande Dudu. Dudu é foda, velho. Quantos dias nós já não jogou em Jovem Pares por muito tempo. Muito tempo, além da conta, mas bons tempos aí. Ó, pra finalizar então, Diogo, eu vou deixar aí uma coisa contigo, uma tarefa aí pro próximo podcast. A gente quer que você indique o próximo convidado do podcast. Eu vou indicar a Gibonassa. Gibonassa. Tá certo. Então tá, terminamos aqui a nossa primeira edição do podcast. Alguém quer deixar mais alguma mensagem, mais uma coisa no chat aí? Eu quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente desde o começo. Agradecer ao meu parceiro Dimitri aqui pelas perguntas sempre concisas, pelo debate rico. E é isso. Agora só falta marcar o debate capitalismo contra socialismo. Posso só fazer um protesto? Pode, pelo amor de Deus, pode.